O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um breve discurso na abertura do semestre do Judiciário. O magistrado começou a fala enaltecendo o trabalho da Corte. Perpassamos o primeiro semestre de forma extremamente profícua, em que esta Corte proferiu mais de 46 mil decisões nos relevantes e variados casos em que foi provocada a pacificar. Ele também defendeu a Constituição, a democracia e as urnas eletrônicas, dizendo ser o nosso um dos melhores sistemas do mundo. Neste momento de retorno às atividades jurisdicionais, é importante rememorarmos ainda o destacado papel deste Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição e da nossa democracia. Eu rememoro que daqui a 2 meses a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja as eleições, nas quais se externa o exercício do direito e dever inalienável de cada cidadão que se consubstancia no voto popular. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Por fim, em nome da Suprema Corte, Fux ressaltou sua confiança nas eleições e pediu lealdade à Constituição e tolerância entre os candidatos e os eleitores. Em nome do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes, que permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. É que, a despeito de nossas ricas e salutares diferenças de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil, seja qual for o resultado das urnas, exige que ao longo de todo esse processo sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores do respeito e do diálogo. Eu parto do pressuposto de que o que funciona, o que está bem, o que está inegável, não é preciso de defesa. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, neste momento importante de reabertura dos trabalhos, quando ele sabe que todos estarão de olho, há uma atenção máxima sobre esse momento da abertura, ele faz uma defesa das urnas eletrônicas, faz uma defesa da democracia, do TSE e do próprio Supremo Tribunal Federal. Se as coisas estivessem correndo normalmente, não haveria a necessidade destas defesas. E o presidente do Supremo Tribunal Federal fez exatamente um trabalho de que, olha, nós estamos de olho. E veja que situação chegou à mais alta corte do país, apresentando dados como se o número de processos julgados é que definiria a qualidade de um Supremo e não exatamente a profundidade dos debates e principalmente a qualidade das decisões. É importante que hoje, nessa reabertura, né, a gente saiba
que os comandos do Supremo e TSE vão mudar. Rosa Weber vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso muda a turma e muda a composição ali das decisões e principalmente os processos dela serão repassados ao então presidente, hoje presidente Luiz Fux, né? Então é uma mudança. E outra mudança é no TSE, quando Alexandre de Moraes vai assumir a presidência da Corte no lugar do ministro Edson Fachin. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal vem ao centro do noticiário e vai decidir coisas importantes, como, por exemplo, a aplicação da ficha limpa nos próximos dias, né? E os processos que vão aparecer com certeza durante essa disputa eleitoral. Olha, os adversários políticos não são inimigos mesmo, são adversários políticos, mas a gente não pode se encher de mesuras e evitar um debate franco e aberto durante esse processo na campanha eleitoral. É isso. É inacreditável, né? Parece que eles falam dentro de uma bolha e eles acham que não haverá absolutamente nenhuma contestação. Eles falam para os assessores, eles falam para os puxa-sacos, eles falam para a oposição política no Brasil, porque eles se tornaram um braço da oposição política no Brasil. E aquela velha história, né? Talvez se repetirmos ali a mesma mentira milhares de vezes, talvez ela vire verdade, né? Já tentaram usar isso no passado aí, na história, mas não deu muito certo. O sistema é tão bom, mas tão bom que a própria Suprema Corte da Alemanha disse que não, nós não queremos esse sistema aqui para os cidadãos alemãos. Ele fala para os cidadãos alemães, perdão. Ele fala em lealdade à Constituição Federal, né? Ele fala em adversários, mas não inimigos. Isso é inacreditável, porque a última coisa que eles têm é lealdade à Constituição Federal. A última coisa ali na agenda desses ministros, não são juízes, são ministros, é lealdade à Constituição Federal. Eles falam que eles se acham acima do bem e do mal, né? O Fux dizer que o STF é pacificador onde? Eu estava escrevendo aqui rapidamente as interferências do STF, né, quanto ao debate honesto que a população brasileira quer tocar e vem tentando tocar nos últimos 2 anos, sobre vacina, sobre tratamento precoce, sobre as urnas. Né, teve ministro chamando as manifestações do 7 de setembro de atos antidemocráticos. Imagina o que eles falarão agora nesse 7 de setembro, que parece que vai ser gigante em todo o país. Né? Eles que cometem prisões ilegais, inquéritos inconstitucionais, onde os advogados de uma das partes eles não têm acesso a todo o material ali, aos autos durante 2 anos, interferência nos outros poderes. Então, ministro Fux, STF é pacificador onde? Onde? Pode defender as urnas, pode defender o TSE, que é outra jabuticaba que nós temos no Brasil, né? Ninguém no mundo tem um Tribunal Superior Eleitoral, e eu acho, Vitor, que eu até defenderia um Tribunal Superior Eleitoral, mas que fosse independente, que não tivesse os ministros do STF dentro do Supremo Tribunal, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O que tem a ver os ministros que têm que tratar apenas da nossa Constituição, apenas das nossas leis, o que eles têm a ver com eleição? Deixem isso para os estados ou deixem para o Tribunal Superior Eleitoral com pessoas independentes e não pessoas atreladas a inquéritos, né, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, pessoas atreladas, ministros atrelados a políticos no Senado, políticos na Câmara. Ou seja, eles podem falar todas essas platitudes 1000 vezes. O brasileiro sabe que essa composição do Supremo Tribunal Federal não é pacificadora e não alimenta o debate intelectualmente honesto no Brasil. Eles querem falar sozinhos. O Supremo Tribunal Federal é um fator de insegurança jurídica. E o TSE, graças à presença
hegemônica de ministros do Supremo na sua composição também é um fator de insegurança eleitoral. Vamos lá, o ministro Fux começa dizendo que eles tomaram neste ano, os ministros, os 11, 46 mil decisões. Isso, 46 mil. Se eu não sou péssimo em aritmética, são 130 decisões por dia. Isso significa que cada um dos 11 tomou mais de 10 decisões por dia. É possível, fora as decisões inevitáveis, né? As triviais. Vou almoçar agora, quero comer tal coisa, vou dormir, tem outras decisões. Eles tomaram decisões jurídicas, mais de 10 por dia. Você acha possível examinar 10 casos por dia? É por isso que eles se metem em tudo. Para tomar tanta decisão assim, você precisa se meter com outros poderes. O STF nunca foi protagonista de eleição nenhuma e tivemos eleições tensas. 1989, troca de acusações feroz ali entre Collor e Lula. STF não se meteu, nem a Justiça Eleitoral. Eleição de 94, de 98, de 2002, 2006, 2010, não teve nada de Justiça Eleitoral se metendo como agora. Pois bem, eles começaram, em 2018 houve um atentado contra o candidato favorito, que era o Bolsonaro. Eles não se meteram. Eles começaram em 2014, já houve aquele episódio estranhíssimo do Toffoli se fechar por meia hora numa sala e depois o resultado saiu um tanto modificado, as apurações. E 2020 foi o supercomputador que não funcionou. Eu estava comentando os resultados eleitorais para a Record daquele ano e aí de repente parou de chegar. Resultado, eu fiquei com a minha companheira ali de estúdio falando abobrinha, né? Não vinha. O supercomputador teve um tilt. Ele parou de funcionar. E o nosso doutor Barroso, que naquele momento lidava com o supercomputador, não explicou nada. Nós ficamos 5 horas sem resultados. O que aconteceu? Eu não estou acusando o STF de nada, estou acusando de incompetência e acusando de patriotismo triunfalista imbecil quem acha que o sistema eleitoral brasileiro dá exemplos aí para o mundo. Então, por que só 2 países seguem? O que se pede é aperfeiçoamento permanente de sistemas que envelhecem porque o tempo passa, ponto. Da mesma forma que o celular não é mais aquele tijolo da época em que surgiu a urna eletrônica, a urna eletrônica poderia ser auditável. Tanto eles sabem que essa reivindicação é legítima, que os ministros falem voto impresso, o que é fake news a linguagem deles. Deveriam ser punidos por contar mentiras. É isso que eles fazem. Agora, o STF também diz que às vezes, o Fux disse, às vezes é preciso contrariar a vontade popular. Não se pode fazer isso. Todo o poder emana do povo. Você não pode ficar contrariando. E não pode espalhar essa insegurança jurídica, porque nenhum candidato tem certeza de que será candidato, já que eles condenam inocentes e liberam quem tem ficha suja. Portanto, e resumindo, o STF é um fator de desestabilizador, o papel desempenhado hoje pelo STF. Eles não deviam orgulhar-se disso. Eles deviam decidir menos e melhor. No momento, eles só justificam o que a opinião pública pensa deles. Eles são impopulares e quanto mais conhecido é o ministro, mais impopular ele é.